bonito, a gente passava, às vezes, horas lá escolhendo um filme, né, na sexta para devolver no sábado, ou 3 filmes para devolver na segunda sem pagar multa, né? A Blockbuster não aceitou a proposta da Netflix, que queria oferecer a tecnologia, na verdade, queriam que a Blockbuster comprasse a tecnologia da Netflix. Hoje nós só temos Netflix e não conhecemos mais Blockbuster. O último é a Kodak, né? Os mais jovens também não sabem o que é isso. Isso é um filme para revelar foto, né? Então, estou falando também de 20 anos atrás, nós tínhamos que tirar uma fotografia, ficava no filme, revelar, levar numa loja, e só depois nós vimos no papel se a foto saiu bem ou não. A Kodak também, foi um técnico de dentro da Kodak que descobriu a tecnologia digital para máquinas digitais e permaneceu escondida essa tecnologia lá dentro, até que alguém, um concorrente, conseguisse a tecnologia, e hoje acabou a Kodak, né? Não temos mais filme, ela não é mais liderança nenhuma. Então, todos esses exemplos que eu dei é de empresas consolidadas, líderes no mundo inteiro, e que, de uma hora para outra, perderam o mercado, porque simplesmente o produto dela não servia mais para nada. Então, essa diferença de foco que nós temos que começar a observar como profissionais e como empresas, que não adianta a gente fazer o melhor daquilo que a gente faz, achar que nós somos melhor que todos os concorrentes, ou sabemos que fazemos melhor que os concorrentes, ou temos mais experiência, que daqui a pouco aquilo que a gente faz não é mais necessário, não é mais um produto de necessidade humana. Isso que eu estou passando para vocês, né, para nós aqui na STE, para mim pessoalmente, começou essa visão, né, começou a cair a ficha em relação ao que está acontecendo nessa mudança do mundo, em 1º de abril de 2017, quando participei de um evento, onde num dia eu voltei com a cabeça completamente virada, né, assustado em relação a tudo, um profissional que nem eu, de 30 anos de experiência. Então, quando a gente acha que já sabe bastante, o suficiente para se manter no mercado, e aí vou fazer um paralelo profissional, ou uma empresa que nem a STE, com mais de 40 anos, está consolidada e acha que nada mais, basta ela observar os concorrentes e nada mais vai atingir ela. Nesse evento, houve uma apresentação da Embraer, eu peguei um slide da apresentação da Embraer. Naquela semana, a Embraer estava fechando uma parceria com a Uber em lançar o primeiro carro voador na Copa de Dubai em 2022. Nós estamos falando de 2017, eu vi essa imagem, né, e achei, pô, daqui 6 anos, será que nós vamos estar com os carros voadores? Agora nós estamos há 1 ano e meio, né, da Copa do Mundo de Dubai, e o projeto permanece, de na Copa de Dubai ter transporte por carros aéreos, né? Então, eu falei lá de tecnologias de 20 anos atrás, estou falando agora de tecnologias que em 5, 6, 7 anos a gente achava que não ia acontecer, né? Aqui também para resgatar a memória de alguns, né, que tenham já essa lembrança no passado do desenho animado que a gente via há 40 anos atrás, 30 anos atrás, né, onde os veículos, as famílias eram transportadas por veículos aéreos, né? Tinha um robô, cada família tinha seu robô, e aquilo era ficção, né, para nós. E hoje nós estamos chegando muito próximos disso, né? E nessas duas imagens, tanto nessa como nessa, eu não sei se vocês estão observando alguma coisa que chama atenção, mas que chamou para mim a atenção na época, a questão de que aquilo que a vida inteira eu me criei sabendo fazer, e que aí os alunos da professora Zélia e a Zélia, professora Zélia, que é uma grande especialista, passou 30 anos sabendo projetar cada vez mais rodovias, a gente começa a ver imagens que não são mais do futuro lá na frente, sem nenhuma rodovia, né? Então, a gente tem que começar a se perguntar, né, se daqui a pouco nós não temos que repensar ou estar vendo o mundo como de uma forma mais ampla, do que estritamente nós sermos os melhores projetistas de rodovia, por exemplo, que é o caso da STE, né, que é uma empresa de liderança no Rio Grande do Sul em projetos rodoviários, uma das lideranças no Brasil em projetos rodoviários, e de repente nós podemos não precisar mais
projetar rodovias. Mas se vocês acharem que eu estou falando de algo muito distante, eu queria mostrar essas duas imagens para vocês. Provavelmente, se vocês tivessem me convidado para essa palestra há 3 meses atrás, em março de 2020, 3 meses atrás, não estou falando de 3 anos, nem 3 décadas, provavelmente é essa figura da esquerda, né? Nós estaríamos fazendo, claro, se tivesse sucesso com tanta gente como está aí, né? Mas faríamos num espaço da universidade uma palestra onde todas as pessoas se deslocariam até esse espaço, né? Com seus veículos, seus carros, ou veículos públicos, ônibus, transporte público ou trem, né? Os veículos, tanto coletivo como veículos particulares, precisam rodar em vias, rodovias, precisa ter pavimento, projeto, sinalização, as ferrovias da mesma forma, né? E hoje nós estamos fazendo essa palestra, a mesma palestra, conforme a figura do lado direito. O máximo que nós precisamos de infraestrutura aqui é um cabo de fibra ótica com computadores e algumas antenas. Ou seja, não preciso mais rodovias. E nós estamos falando do momento de março de 2020 para junho de 2020. O que a gente está vendo que está acontecendo nesse período? Nós estamos passando numa mudança de era, que ela foi antecipada, talvez toda essa mudança de era fosse levar 5, 10 anos, e com a pandemia que veio aí, está durando 1 ano, meses, vai haver grandes mudanças que iriam acontecer durante 5, 10 anos, elas vão acontecer talvez em 1 ano. Esse é o fato. Se não houvesse a pandemia, quanto tempo levaria para uma universidade chegar à conclusão que talvez uma palestra pudesse ser feita via videoconferência, fosse mais interessante, ou fosse a única solução, do que uma palestra presencial. Isso foi o fato da pandemia que acelerou esse processo todo. Então, os estudiosos hoje estão dizendo que, com otimismo, que nós vamos poder dizer para nossos netos, para as gerações anteriores, que nós participamos de uma mudança de era, né, que ela foi antecipada, foi acelerada pela pandemia. Para falar em eras, em mudança e evolução da sociedade, aqui eu fazer um pequeno histórico, né, da mudança da sociedade, como a gente mudou ao longo do tempo, né, e em quanto tempo a gente vai mudando e vai vendo que esses tempos entre uma era e outra, entre uma sociedade e outra, vão reduzindo com o tempo. A sociedade 1.0, que a gente chama, era no tempo que o homem vivia da caça, né? Ele era obrigado a ser nômade, porque ele teria que ir em função do fluxo da existência da caça, vivia em cavernas, já usava ferramentas tecnológicas, né, para poder usar a caça, ou seja, a engenharia sempre teve presente, né, era necessário fazer todos os instrumentos de caça, né, e vivia de uma forma nômade. A partir da evolução da tecnologia, né, ele conseguiu ter elementos, ou como se fabricação de arados, tecnologia que ele conseguisse ser mais eficiente com a agricultura, né, e aí ficou viável ele se estabelecer no mesmo local. Então, antes um povo nômade, em função da evolução da tecnologia, ele conseguiu plantar seus alimentos e começou a viver em sociedade, em pequenas comunidades. Mais tarde, a gente encontrou a Revolução Industrial, onde com a eletricidade, né, com a energia, com a eletricidade, foi possível construir indústrias. Para fazer indústrias, mais população, mais mão de obra era necessário nos mesmos locais, então começamos a viver em centros urbanos maiores, né, e ao longo do tempo, com a evolução da tecnologia, cada vez era necessário menos mão de obra para a fabricação do mesmo elemento, né. Então, se num período precisavam 10 pessoas para fabricar um carro, com a evolução durante essa sociedade 3.0, com a evolução da tecnologia, daqui a pouco se precisava 5 pessoas, 2 pessoas. E o que a sociedade ou a economia, o que o sistema fez? Bom, se antes eu precisava, para manter emprego de 10 pessoas, fabricar um carro, agora, para manter as 10 pessoas, eu tenho que fabricar 2. Então, eu tenho que motivar a sociedade a consumir 2 carros ao invés de 1. Né? Então, eu vou ter que dizer para a família que, ao invés de ela trocar
um veículo a cada 5 anos, ela vai ter que trocar a cada 2 anos. Vou começar a colocar na sociedade que ela não pode repetir a mesma roupa em 2 festas. Ela tem que aumentar o consumo dela para manter o emprego da população. E aí nós passamos a viver numa sociedade de muito consumismo, até para manter a economia, porque senão não mantínhamos emprego para todo mundo. Isso foi a sociedade 3.0, né, que é uma mudança de era que houve, que foi acelerada pela Segunda Guerra Mundial, né, e hoje nós encontramos na sociedade 4.0, que veio a partir da internet. Então, a partir da internet, as conexões começam a acontecer de forma muito mais rápida, nós temos tudo mais conectado, as informações, os dados começaram a ser conectados e todo mundo começou a ter acesso a uma quantidade enorme de dados, as máquinas começaram a ter acesso a esses dados, cada vez mais quantidade de dados, surge a inteligência artificial, que a inteligência artificial nada mais é do que aquilo que o engenheiro sempre achou que é muito bom em ser, né? A inteligência artificial, o que ela faz? Ela pega uma quantidade enorme de informações, né? E em função dos resultados obtidos daquelas informações do passado, ela sabe o que vai acontecer se ela colocar o mesmo X, né? Aquilo que a gente conhece como as equações. Eu colocar um X, sai o Y. Se eu colocar, sabendo qual X eu sei, eu vou saber o Y que vai sair, porque a equação é sempre a mesma, em função da quantidade da série histórica de informações que eu tenho. Isso dava uma vantagem antes da inteligência artificial, dá uma vantagem grande para as pessoas como engenheiro mais experiente, ou seja, eu tenho 30 anos de experiência, já vivi muito, eu sei qual algum tipo de problema, que tipo de solução eu vou ter para aquele problema. Nós, nas universidades, a gente aprende equações, que eu sei que com um tipo de solo, como é que eu tenho que fazer, qual é o dimensionamento do meu pavimento, em função de equações que nada mais é que transformar em equações a experiência do passado de alguém que fez e que testou várias vezes. Com a inteligência artificial, né, isso tudo a máquina vai fazer com muito mais velocidade e competência que o homem. Ou seja, esse raciocínio mental que o homem tem, que o engenheiro, né, se gaba em ter, de ser uma pessoa que resolve problemas, porque ele consegue fazer essa equação e resolver muito fácil, e gosta de resolver, isso está sendo substituído pela máquina, né, em função da inteligência artificial, né. Então, agora que nós estamos no início dessa era, né, da sociedade 4.0, uma era que eu acreditava que iria há algum tempo e começar cada vez mais desemprego, porque a máquina vai substituir, a tecnologia vai substituir muitas funções dos próprios engenheiros, as universidades vão ter que se reinventar, porque o aluno não precisa ficar 5 anos dentro da universidade para obter as informações ou para tentar chegar perto do que a inteligência artificial vai conseguir resolver. Só que, de uma forma otimista, eu vejo que a pandemia está acelerando esse período que talvez fosse mais longo, que é o que vai acontecer agora. Já se está vendo em muitas empresas americanas que já estão passando, que se deram conta que com a pandemia, o pessoal trabalhando home office começou a identificar com mais clareza que já estão dizendo que 30% dos seus funcionários não são mais necessários, né? Vão ser descartáveis em função da tecnologia. Eles se deram conta que tem mais gente trabalhando do que precisa, tá? Então, um fato que acredito que ia levar alguns anos ocorrendo, acelerou, e num ano, quando nós voltarmos da pandemia, as empresas, até em função da crise, vão observar que elas precisam de menos funcionários, né? Porque aquilo que a máquina faz, que é o raciocínio, aquilo que a gente faz e que acha principalmente aquela vantagem do engenheiro experiente com mais conhecimento, a máquina vai fazer, a inteligência artificial vai fazer. A parte otimista disso, que eu acho que o processo que ia levar talvez uma década, 2, está acontecendo num ano. Nós vamos ter uma crise muito grande, mas nós estamos começando a ter consciência que nós temos que pensar de uma forma diferente. E aí nós estamos falando de uma sociedade 5.0. Tá? A sociedade 5.0 é aquela que, com mais inteligência, vai usar a máquina e o equipamento para o bem comum do homem. Tá? Não nós servindo a ela, não ela está ali para produzir cada vez mais. Vamos ver o que é necessário e vamos colocar ela a nosso serviço. Tá?
O movimento da sociedade 5.0 começou a acontecer no Japão em 2016, mas era algo que ainda é muito distante, e que agora, com a pandemia, já se fala muito mais nisso. As pessoas estão se dando conta que para que eu vou ter 2 carros em casa se eu posso trabalhar em casa? Para que eu vou ter 10 roupas de festa se eu não posso ir à festa? Né? Elas vão começar a dar conta que elas estão consumindo muito mais do que o necessário, e aí os otimistas, né, estão pensando que, bom, agora nós vamos começar a usar com mais inteligência, né? Vamos ver as nossas reais necessidades para poder trabalhar em função das nossas necessidades, e não das necessidades criadas pelo sistema para produzir cada vez mais. Porque não vai adiantar, porque a máquina vai produzir, isso não vai dar mais emprego. Pelo contrário, vai aumentar a camada da população que ela vai estar, não vai ter conhecimento técnico, cada vez vai exigir mais especialização, então vai aumentar a faixa da população que não vai estar capacitada para trabalhar. Bom, mas vamos falar de engenharia, né? Que link eu faço com engenharia em relação a isso? O que eu falei lá em todas aquelas sociedades que a engenharia está sempre ligado a isso, né? E de que forma a engenharia, tanto os profissionais como as empresas, vão conviver com isso. Né? Então, eu só resgatando, né, a origem da palavra engenharia, né? Engenharia tem origem no latim ingenium, que significa produzir ou gerar talento. Né? E o talento vem do latim, né, que é aptidão ou inteligência. E aqui já é mais meu, né, já coisa de engenheiro, né, chamar que engenharia seria produzir inteligência. Né? Mas produzir inteligência para quê? Aí eu peguei outra definição de engenharia, entre tantas definições de engenharia, uma delas, né, fala que engenharia é a aplicação de métodos do conhecimento científico ou empírico destinado à utilização dos recursos materiais e naturais para benefício do ser humano. Ou seja, a primeira parte, aquela engenharia é a aplicação de métodos do conhecimento científico ou empírico destinado à utilização de recursos materiais naturais, é aquela primeira fase que eu estou falando que a inteligência artificial faz, que é pegar o conhecimento, né, o conhecimento científico, que é o que a universidade ensina, o que a gente aprende, o empírico que vem com a nossa experiência, porque eu sei que se aparece um problema, eu resolvo utilizando aqueles materiais, eu resolvo daquela forma. Né? Isso é o que a inteligência artificial já está fazendo com muito mais eficiência que o ser humano. Agora, ao meu ver, nós temos que nos dedicar, e qualquer profissão, mas agora nós estamos falando entre engenheiros, né, na segunda parte, que é em benefício do ser humano. Essa é uma parte diferente, que se diferencia, porque a primeira parte, que é a aplicação do conhecimento, a inteligência artificial vai poder nos substituir de forma muito rápida. Mas a segunda parte, para o benefício do ser humano, é onde nós temos que nos apegar, porque essa vai ser mais difícil nós ser substituído pela máquina. Nós que temos que conduzir para qual é o nosso benefício, né? E como nós queremos aplicar aquele conhecimento. Deixamos que a máquina aplique o conhecimento, mas nós vamos definir onde e como e por quê. Né? Isso eu vejo que, às vezes, dá a impressão que, aos poucos, a máquina está querendo definir isso para a gente. No exemplo das redes sociais hoje. Né? Se tu vai nas redes sociais, tu começa a curtir um certo tipo de... que começa a mostrar o teu perfil, né? Tu começa a rede social já te aproxima da mesma tribo que pensa que nem do mesmo jeito que tu, e daqui a pouco estão todos em massa, aquela tribo, fazendo a mesma coisa. Né? Para mim, eu tenho a impressão que é a máquina induzindo a colocar naquele processo da inteligência artificial, entrou X, sai Y. Ou seja, todo mundo que botar nessa tribo, que eu ponho o mesmo X, vai sair o mesmo Y. Né? E as pessoas estão sendo mecanizadas, né? Em vez da gente humanizar a máquina. Ela está nos puxando, nos tornando em equações, ou seja, as equações são as tribos, está nos colocando em tribos, onde ela sabe que se botar um X vai sair o mesmo Y. Né? E cada vez mais a gente está vendo isso. Né? A gente vê na política polarizada, em duas cada vez mais extremos, que a gente sabe o que um pensa, se tu botou o X, tu sabe o que é que ele pensa, o outro lado sabe a mesma coisa. Eu tenho a impressão que as redes nos induzem a levar para esse lado. E nós temos que ter coragem de fazer o contrário. Não, eu posso agir de uma forma diferente, porque eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, e não vou seguir conforme a massa. Né? E aí, por isso, a coragem
nada mais é que agir com o coração, né? Então, esse é o diferencial, ao meu ver, que nós temos que, daqui para frente, tomar cuidado, e todas as profissões, elas vão ter que sair, inclusive o engenheiro, né, que acha que é uma profissão das exatas, a parte das exatas a máquina vai fazer, né? Nós temos que transformar ela mais humana, porque dessa forma, transformando a nossa profissão mais humana, nós vamos poder manter mais tempo a nossa posição de comando em cima da engenharia ou da ação que a gente faz. Que se nós tornarmos ela menos humana, a máquina vai substituir de uma forma completa. Bom, eu já acho que filosofei bastante, né? Então, voltar isso para dentro das empresas e para dentro da nossa profissão, nós sabendo de uma forma ou de outra, com vocês concordando comigo ou não, eu acho que de uma forma, acho que da maior parte, se não for unânime, a gente sabe que o que nos trouxe aqui não nos levará adiante. E isso nós aqui na STE sabíamos disso quando começamos a trabalhar, estudo que nós tínhamos que mudar, porque nós não queremos ser uma Kodak ou uma outra empresa que ficou no passado porque não se deu conta que o mundo está mudando. Tá, mas o desafio, como é que nós vamos levar isso para dentro das empresas? A primeira coisa é saber que inovação vem de conexão de experiências de pessoas. Não tem como inovar fechado dentro no próprio eu, achando que eu vou inovar sozinho. Nós temos que conectar as pessoas. E aqui na STE nós tivemos uma grande coincidência e oportunidade, porque há 3 anos atrás havia duas frentes, ou na verdade, estávamos em 2 pessoas pensando na sua forma, uma forma diferente de mudança e preocupação no futuro da empresa como um todo. Eu estava estudando inovação, e com isso as pessoas também ao redor de mim estudando inovação, mas inovação muito como engenheiro pensa, né? Vamos inovar tecnologia, né? E havia também na empresa um movimento, né, coordenado pela Daniela, que era ela como, além de ser engenheira, ter uma pós-graduação em pedagogia da colaboração, trouxe para a empresa, ela percebendo que a empresa era dividida em setores de engenheiros que não se conversavam entre um setor e outro, todos muito focados naquele produto que tinha que fazer, com muita eficiência, mas todos muito focados. Ela percebeu que aqueles grupos tinham que começar a conversar, sem ainda perceber que aquilo poderia levar à inovação. Simplesmente iria fazer com que a empresa trabalhasse de uma forma melhor, né? Mais criativa, mais alegre. E eu, do outro lado, estudando muita inovação. No momento que a gente começou a conversar, aprender que inovação não se faz aos poucos aprendendo, porque eu não sabia que inovação não se faz com colaboração das pessoas, achava que inovação poderia fazer sozinho, né? E, do outro lado, um grupo já começando a trabalhar com equipes colaborativas, incentivando a criatividade. Nós vimos que tudo tinha a ver com o mesmo projeto, e que isso virou o projeto de inovação da empresa STE. Então, lá em outubro de 2017, começamos a trabalhar com as equipes colaborativas na empresa, fazendo com que vários setores começassem a conversar, se conhecer, conhecer o problema dos outros, com um setor começar a ajudar os outros setores, trabalhar de uma forma mais colaborativa. Em julho do mesmo ano, nós começamos a capacitar internamente, em termos da nova economia, né? E claro que nós só conseguimos começar as pessoas a aceitar essa capacitação se tu começa a pensar em mudar uma cultura, assim como uma pessoa mais experiente, ela tem mais dificuldade de mudar, uma empresa com mais tempo, ela tem uma cultura já mais fixa, e é mais difícil mudar a cultura da empresa. Então, foi um processo onde começamos a trabalhar com mudança de cultura, ao mesmo tempo capacitando as pessoas no sentido de explicar o que era a nova economia, o que vinha pela frente, por que nós teríamos que estar junto nisso, né? Até que no ano seguinte, no ano de 2019, foi contratada uma empresa de consultoria na área de inovação, e aproximar o setor, na época de inovação da empresa, os colaboradores que participavam da inovação, que foi de uma forma voluntária,
querer mais se atrair a questão de inovação com o mundo das startups, o mundo da inovação, os outros hubs de inovação. E aí a gente foi, de uma forma conjunta, conhecendo mais o que era inovação, o que nós devemos mudar. Ao longo de um ano, o ano de 2019, já começamos com contato com startups a ter resultados, né? Foram startups que vieram para cá, começaram a trabalhar com a gente e já começaram a dar resultado em melhorias de processo, em economia nos nossos processos, né? Até que, final de 2019, chegou à conclusão que era necessário criar uma empresa, um spin-off que a gente chama, que é o Habitat. Por que criar um spin-off? Porque uma empresa com 700 colaboradores, com mais de 45 anos de existência, é um navio transatlântico, né, no oceano. Ele é forte, ele é resistente, é difícil de afundar, mas ele não tem agilidade. Se tentar ser mais ágil do que é possível, aí ele pode tombar, né? Então, inovação, ele busca arriscar. Inovação, se corre risco com inovação. E uma empresa onde ela mantém 700 famílias, sustenta 700 famílias, ela não pode ser irresponsável em começar a arriscar todo esse histórico, né? Essa é a vantagem da empresa e da pessoa, né? Que a pessoa não pode criar um spin-off dela, né? Mas a empresa pode. E aí se criou o Habitat, né? O Habitat, então, é um hub de inovação, né? Fazendo parte da STE, mas um hub aberto, um hub para atrair inovação, para fazer testes, experimentações, arriscar, errar, porque essa é uma nova também, é um paradigma que nós temos que quebrar, né? Porque na formação do engenheiro, aquele engenheiro que aprende, e ele não pode errar, cada vez que errar, isso numa grande empresa também, na maior parte das empresas, o errar é punição, né? Então, as pessoas têm medo de errar, então arriscam menos, porque se errar eu posso ficar desempregado, enquanto que inovação não, a inovação incentiva o erro, só que tu tem que errar rápido, errar logo, né? Então, o Habitat veio com esse propósito. Então, em dezembro de 2019, foi fundado o Habitat. Então, o Habitat é um hub de inovação aberto, aqui no mesmo prédio da STE, então, aberto para universidades, para startups, para outras empresas. E por que um hub aberto? Porque a STE é uma empresa de consultoria, ela não é uma construtora. Ela tem como core dela vender inteligência de engenharia. Ela faz projeto, faz gerenciamento, faz supervisões, né? Então, teria que ser aberto para as outras empresas, ou seja, aberto para o setor, que as empresas do setor venham até nós com seus problemas e junto a gente construa soluções inovadoras, né? Construções inovadoras geralmente mais baratas, mais ágeis, mais rápidas, para os problemas que ela tem ou até para novos produtos. Então, aqui na STE a gente recebe startups, recebe universidades, as universidades têm convidado a gente para participar dos programas delas, em função da grande experiência que tem com os próprios colaboradores. Se nós temos 600, 700 funcionários, né, com tanta experiência, esses problemas, e na cabeça de cada um já vem muita ideia de soluções inovadoras para se construir, né? Então, na verdade, aqui é um local onde todo colaborador interno ou qualquer empresa externa tem que se sentir à vontade de chegar aqui e propor ideias mesmo que ela acha maluca. Aqui ninguém vai rir da ideia, nós vamos ouvir e tentar pensar se dali sai alguma solução ou algum novo negócio. Esse hub, nós criamos 3 pilares, porque como cada vez mais existe muito hub, e isso é muito bom, porque existe muitas pessoas com ideias novas. Hoje, um jovem de 20 e poucos anos, com um computador, consegue fazer coisas que há anos atrás precisaria uma estrutura muito grande, com um custo muito grande de informática para desenvolver, né? Nós temos que estar abertos, e nós temos que ser referência em algo que nós já somos conhecidos. Então, o que nós conhecemos muito? Infraestrutura. Por que eu falo de infraestrutura? Conhecemos de rodovia, ferrovia, saneamento, só que aí vamos fazer de uma forma mais ampla. Então, nós conhecemos o quê? Nós conhecemos transporte, conhecemos mobilidade, porque
Pode ser que eu não tenha mais rodovia daí para frente, mas eu vou continuar, de alguma forma, nós vamos precisar de mobilidade, né? Então, como nós conhecemos muito o histórico, a evolução da infraestrutura, nós botamos foco nisso, e nós temos muitos colaboradores nessa área. Então, nós somos um hub aberto para receber ideias, trocar problemas na área de infraestrutura, na área de mobilidade, porque ela está vinculada à infraestrutura, e sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Esse novo mundo 5.0, essa sociedade 5.0, ela vai trazer a preocupação que nós precisamos ter com a sustentabilidade, não só ambiental, mas socioambiental. Nós estamos vendo com a pandemia, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu ia marcar e... Hein, Zélia? Tá me ouvindo aí? Não, eu não sei quanto tempo eu tenho aí, eu ia anotar e não... São 18h13, a gente tem até as 18h30. Tá, mas... Então, mas eu acho que tu fala aí mais uns 5, 10 minutos no máximo, para a gente poder abrir para perguntas. Eu acabei não anotando aqui, eu não sabia se eu estava indo lento ou rápido demais, mas então... eu consigo em 5, 10 minutos concluir aqui. Tá, ok. E a sustentabilidade nós estamos vendo agora com a pandemia, a sustentabilidade socioambiental, né? A pandemia veio de avião, chegou na classe alta no Brasil, agora se estendeu para as periferias, né? E não adianta a classe alta poder ficar em casa, trabalhando em casa, que o vírus está na rua, está lá na periferia, e se a gente sair de casa, nós vamos ter contato, porque quem trabalha com a gente ou para a gente, quem está nas ruas trabalhando, nos supermercados atendendo, é quem está vivendo, às vezes, em regiões, em áreas mais na periferia, e que um depende do outro. Nós nos demos conta, estamos nos dando conta, e a gente vê aí tantas ações querendo ajudar, né, porque a gente viu que nós vivemos num mundo único, numa cidade onde todos fazem parte, e num mundo, porque do planeta, de algo que surgiu na China, chegou aqui. Tá? Então, nós temos que pensar na sustentabilidade socioambiental. Acho que esse processo da pandemia vai acelerar a questão da sociedade 5.0, e aí a importância do nosso hub ter muito forte esse pilar da sustentabilidade. Aqui, nossos parceiros, algumas startups que fazem parte do nosso hub. Aqui, de uma forma também rápida, algumas iniciativas aqui interno, né? Então, o Inventes é um ativo uma ferramenta para controle de ativos, né? Nós temos a parte de construção civil, que é um tijolo que consome muito menos argamassa e mais velocidade, né, para a construção, então tu vê que tem sustentabilidade envolvida nisso. Nós temos de 6, 7 ações que eu coloquei aqui como exemplo, 3 são na área muito mais que eu falei do coração, né, mas somos engenharia porque a gente faz gestão ambiental, então nós ajudamos uma banda ambiental, que hoje teve uma live anteriormente, que nós estamos ajudando ela, nós estamos potencializando para que se a gente passe educação ambiental de uma forma mais divertida. Tem toda a questão de produção audiovisual, porque hoje as pessoas estão se comunicando muito mais por vídeos, e nós temos, se nós queremos passar o nosso conhecimento, tem que ser de uma forma diferente. A questão de drone com RTK, nós estamos hoje restituindo, passando drone nas 900 quilômetros de rodovia da EGR, né? A ideia de uma ciclovia com resíduo plástico, e aqui a Moeda de Bem, que é uma startup social, né, que fez um trabalho muito, muito legal durante a pandemia, agora distribuindo 17 mil toneladas de alimento e arrecadando para isso, que faz parte de levar a tecnologia para as áreas com mais dificuldade de ter acesso à tecnologia e poder ajudar eles. Então, vocês verem que essa questão da engenharia que já se mistura, né, com a questão mais social, e isso é importante e é uma tendência no nosso entender daqui para frente. Aqui também tecnologias para a gente conseguir soluções de forma mais rápida, com menos risco de problemas que a gente tem, né? Então, de uma forma geral, não quis entrar nos projetos, mas dar um foco muito grande na nova forma de fazer engenharia, no meu ver. Então, como recado final, queria deixar para vocês, né, que comece, então, onde você está, use o que você tem e faça o que você pode.
né? E deixar aqui esse questionamento para todos vocês, se nós, né, não são vocês, estamos preparados para a engenharia do futuro. Era isso, e agora eu fico à disposição de vocês para os questionamentos que eu tive que passar. Eu acho que eu me detive muito a parte mais filosofal do que engenharia, mas eu acredito que daqui para frente nós temos que ver a engenharia com um formato completamente diferente do que a gente via até aqui. Adriano, muito obrigado. Excelente a tua palestra. Tá? Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu queria saber se o pessoal está querendo fazer pergunta, pode fazer pelo chat, que aí eu repasso para ele. Vamos aproveitar esse tempo, porque é um tema bastante interessante, inovador, tem muito estudante aqui, e aí eu queria que vocês participassem e o Adriano pudesse responder para vocês. A Cris já colocou aqui no chat um comentário. Eu não sei se durante a tua palestra tu já respondeu, mas ela colocou aqui, ó. Tudo bem, mas a capacidade de absorção ou seleção do que é essencial pelo ser humano não precisa de algum tempo para processar informações que possam alimentar a máquina? Haverá um abismo ainda maior entre os que detêm a tecnologia e os que não? E outra, isso não será tangível por todas as camadas da sociedade? E aí? Ao meu ver, vai haver sim uma população que vai estar. Nós vamos aumentar o abismo entre as pessoas que têm acesso e as que não têm acesso. Isso foi algo que motivou a startup social que eu faço parte, né, de poder levar a tecnologia para essas pessoas. Na verdade, é um pilar muito forte do Habitat. A gente quer levar a tecnologia para a população menos assistida, mas, por outro lado, tem uma vantagem, que se até então eu consideraria uma pessoa com conhecimento técnico suficiente para se empoderar, chegar à universidade, se formar na universidade, levaria, então, 15, 20 anos de estudo. Hoje, com a tecnologia, talvez pouquíssimos anos ou meses, nós conseguimos dar condições para um empreendedor de uma comunidade dessas ser tão competitivo como alguém que tem a universidade. Eu vejo as duas formas, vai haver sim, mas se a gente conseguir levar tecnologia e conhecimento para esses empreendedores, porque eu acredito que quem se mantém vivo numa comunidade dessas tem muito mais capacidade de ser empreendedor do que nós, que provavelmente não fizemos tanto esforço para chegar até a gente chegou, como essas pessoas fazem esforço dia a dia para se manter vivo. Adriana, eu vou te pedir primeiro um favor, se tu puder parar de compartilhar tua tela, porque aí tu não, lá embaixo. Tá? E aí tem uma outra pergunta aqui do Dalfarra. Na prática, como o aluno de engenharia e formando, como se pode preparar para esse novo cenário? Como é que nós, professores, podemos ajudá-los? Bom, tudo bem, Dalfarra. A primeira coisa, nós não podemos ter medo e aí de desaprender em momento nenhum. Tá? Diz que na inovação, nessa economia 4.0, o principal segredo é desaprender. Tá? Então, nós não podemos carregar algo que a gente aprende achando que eu tenho que carregar a vida inteira aquilo, porque vai ser útil. Eu tenho que ter capacidade de desaprender para aprender rápido de novo. Como nós vamos... Isso faz, se o estudante tiver essa percepção, hoje ele está muito mais próximo, competitivo em relação a mim, por exemplo, que eu estou há 30 anos formado, do que há 15, 20 anos atrás. Hoje ele pode já, de uma forma mais rápida, ser mais competitivo, porque talvez eu tenha mais dificuldade de desaprender tudo que eu aprendi do que ele, que aprendeu menos, né? Então, vejo uma oportunidade. Como as universidades de ensino vai se preparar isso? Olha, tem muita gente estudando o futuro do ensino, eu não sou especialista nessa área, mas vai mudar muita coisa. Isso eu tenho certeza, a forma de ensinar, a forma de ter as universidades, só que eu não me sinto com capacidade suficiente para estar trocando ideia com vocês que são professores em relação à questão do ensino, o futuro do ensino. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Hein, Fernanda?
Tu tá sem o som. Isso. Não, sem dúvida, essa temática é super importante e o Adriano coloca muito a questão da parceria, da colaboração, que eu acho que vai ser a forma mesmo de a gente conseguir, né, vencer passar por essa transformação e aproveitar, né, esse momento de disrupção para criar, então, novas oportunidades, né, novas formas de engenharia e até de ensinagem, né, de aprendizagem como professores. Então... Eu acho que, aproveitando, acho que tu me ajudasse de repente, a responder um pouquinho melhor a pergunta da Alfara, que para nós foi uma surpresa, digamos assim, que no início do Habitat nós já fomos muito procurados por universidades, porque elas estão sedentas de experiências profissionais, ou seja, uma empresa que tenha os seus problemas, ela quer compartilhar mais ideias, né? Há tecnologia lá dentro e a gente sente dentro das universidades que começa em tecnologia, mas sente falta de como eu vou utilizar a tecnologia, e eu acho que um caminho é esse, é aproximar todo esse ecossistema, aproximar as empresas, quantidade enorme de hubs que existe por aí, de startups, que elas estão em volta dos hubs, né, com as faculdades, né, em si. Então, cada faculdade, ela vai ver os hubs que estão em volta disso, atrair para ela, às vezes ela tem recurso de equipamento, mas não sabe como utilizar, ou para que possa ser utilizado, a gente tem todo mundo que aprender ainda o potencial de tudo que está saindo de tecnologia para cada área, porque a gente já teve situações de projeto aqui, que chegou uma startup para uma área completamente diferente da nossa, né, para apresentar uma solução, e aí, de repente, alguém lá disse, olha, passa lá no hub, naquele hub o Habitat, que é ligado à infraestrutura, que talvez eles se interessem. E aí vinha a startup aqui sem conhecer nada do nosso setor, mas começava a mostrar soluções dela para outros setores e a gente via como aplicar no nosso setor aquilo. Acho que a universidade ela pode ser um grande polo de atração de tudo isso, porque tem muita tecnologia que possa estar sendo usado lá na saúde que, de repente, a engenharia possa usar, ou vice-versa, né? Então, como a universidade une todos esses polos, eu acho que pode ser por aí um grande potencial das universidades. Perfeito. O Dalfarra complementa, primeiro agradeceu a tua explicação, depois podemos pensar em juntar esses esforços de universidade / empresas para otimizar resultados e avanços, né? E eu creio que com o que está acontecendo lá na STE, é claro que eu sou suspeita para falar, porque também trabalho lá, mas a gente tem esse viés de procurar trabalhar conjunto com a universidade e cada vez mais com a questão do Habitat, o Adriano tem construído links com a área de ensino, com a própria Fevale. Tu podia comentar isso, né, Adriano, com outras universidades que já está acontecendo, né? Isso, é a parte que eu falei que surpreendeu pela velocidade, né? Não que a gente achasse que não fosse acontecer. Das universidades nos procurarem, e a gente, foi uma pena que agora com a parte da pandemia a gente suspendeu, mas com a Fevale nós já estávamos fechando uma parceria, onde em algumas reuniões a gente já dividiu vários grupos para trabalhar em vários projetos, né? Então, o pessoal nosso de comunicação aqui já viu soluções que poderiam, junto com soluções que estão sendo desenvolvidas na universidade, poderíamos trabalhar junto. A parte de realidade virtual lá na Fevale está sendo usada, para vocês terem uma ideia, está sendo usada somente na faculdade de enfermagem, que foi onde viram alguém interessado para descobrir as soluções. E aí a professora responsável, olha o que a gente tem de equipamento, e está muito legal, nós estamos fazendo muito projeto para a questão de enfermagem, mas a gente sabe que isso aqui poderia ser utilizado em diversas outras faculdades e outras soluções, né? E se colocando aberto, vocês podem vir aqui usar, porque, claro, o produto que sair dali é um produto de todos, né? E essa é a grande oportunidade, com tudo que está saindo de tecnologia, eu vejo, assim, em cada possível solução de uma área, tu consegue soluções em diversas outras áreas com a mesma tecnologia. Então, lá nós já montamos vários grupos de trabalho,
né, que ficaram, isso foi final de 2019, e agora para recomeçar início de 2020, em março, e aí houve a pandemia, a gente deu uma segurada, até porque, não porque eles não quisessem, que a gente podia manter o contato, que nos últimos 2 meses com a pandemia, nós concentramos boa parte da mão de obra do Habitat na solução da moeda do bem, que a gente achou que era a nossa hora de dar a nossa parte. E foi muito legal, nós montamos um projeto em 3 dias, 4 dias, no 5º dia nós estávamos arrecadando recursos, e na primeira semana nós já estávamos distribuindo cesta básica de uma forma tecnológica muito legal, sem nós aqui do escritório conseguimos conduzir toda a logística, a compra nos mercados locais e distribuição para a população, utilizando muita tecnologia. Então, nós ficamos nesses últimos 2 meses agora que nós estamos retomando os projetos que pararam em março, porque nós focamos muito nessa ação social lá no caso do Morro da Cruz, onde a gente ajudou mais de 8 mil famílias. Tem mais aqui algumas perguntas, Adriana. A Cristiane Pauletti está perguntando. Sustentabilidade versus tecnologia, entre parênteses, máquinas, também não são caminhos meio contraditórios? Uso do espaço, por exemplo, para deslocamentos, isso influencia no clima, na vida animal, enfim, na natureza. Como é que tu... Tá acabando a bateria, cara. Só um minutinho que deu problema a bateria. Aqui. Não, eu vejo pelo contrário. Eu vejo com muito otimismo. Eu sou coordenador de meio ambiente aqui da STE e vejo a questão da tecnologia de uma forma muito otimista. O próprio exemplo, nós estávamos conversando hoje aqui, dessa forma, nós consumimos muito menos, né? A gente fez um bem muito maior para a natureza, cada um está na sua casa, no seu ambiente, sem se deslocar. Então, isso é um exemplo de a gente pode viver com mais sustentabilidade utilizando tecnologia. Eu vejo tecnologia a favor da sustentabilidade. E a consciência das pessoas, porque as pessoas também vão ter mais tempo agora, eu acho que elas vão poder se estudar muito mais, entender por que elas vieram ao mundo, e isso também vai ajudar as pessoas a pensar na sustentabilidade. Toda a questão agora do coronavírus, a gente vê que vive num mundo só. Eu vejo pelo contrário, eu vejo a questão da tecnologia ser uma grande parceira da sustentabilidade. As soluções tecnológicas de inovação vão vir no caminho de potencializar a sustentabilidade. Não é uma questão industrial que tinha antigamente, é da questão da industrialização. Eu vejo agora o caminho inverso com o uso da tecnologia. Perfeito. A Eliana está perguntando que tipo de projetos na engenharia, eu acho, em relação ao Habitat, né? Os projetos que a gente tem hoje aqui, nesse começo de Habitat, nós estamos com... O Habitat tem CNPJ faz 5 meses. Não, 6 meses. E nesse projeto, os projetos que já surgiram, uma das tecnologias que eu estava falando de utilizar, vem uma empresa que com uma tecnologia de calcular volume de cimento em portos, né? E vieram para apresentar uma solução para atiça em grupos elevadores. Passaram aqui, a gente já viu uns 3 projetos com esse equipamento deles, né, da gente utilizar não só em cálculos de volume mais rápido, sem uso de topografia nem drone, mas como avaliação de espaços físicos. A gente tem um contrato de AET, que a gente chama, né, que é de... Autorização Especial de Trânsito, né, onde nós fazíamos medida, onde até houve o falecimento do colaborador nosso atropelado, fazendo medida de viadutos e de altura de sinalização para os veículos acima do tamanho normal poderem passar. Nós encontramos equipamento que eu passo com um veículo e ele consegue tirar, apareceu uma imagem ali que eu apareci na apresentação, consegue tirar a informação das medidas sem ninguém descer do carro a partir das imagens. Fazer avaliação de obras de arte especial para conservação, porque eles tinham uma solução para soluções de avaliação de portos, né, tanto de navios como aquelas pontes de portos. Nós vimos mais solução aqui nós estamos vendo uma solução de cadastro de faixa de domínio para poder identificar o que existe na faixa de domínio da rodovia com mais tecnologia, de uma forma convencional.
Então, já apareceram vários projetos e a gente vem desenvolvendo cada um deles, né? Ainda sem nenhum produto para venda. Até agora, os únicos que a gente conseguiu foram produtos prontos para fazer economia nos nossos processos, porque ainda é recente aqui o Habitat. O Ramon está perguntando, com esse novo método de aprendizado, cada vez mais rápido e virtual, aí acho que tem a ver também contigo, Fernando, conseguiremos manter uma boa qualidade de projetos e pesquisas da mesma forma que temos nas universidades? Para mim ou para Fernando? Os dois, eu acho que os dois podem responder, porque envolve tanto a parte de tecnologia, que eu acho que é importante, e a Fernanda, como representa a coordenadora do curso de engenharia. Pode começar, Adriano, se quiseres eu falo. Não, fica à vontade, se quiser, para começar. Essa é uma experiência nova, né? Pelo menos nós que somos de cursos presenciais, né, e de uma forma muito rápida a gente teve que fazer uma adaptação, né, para fazer uso das tecnologias disponíveis e utilizar isso em sala de aula, né? Então, a gente está iniciando, a nossa experiência é muito recente, mas eu vejo que, sim, eu acho que é possível manter qualidade de projetos, e até, quem sabe, melhor, né? Eu acho que essa disrupção vai oportunizar muitas melhorias, né? Na sala de aula, a gente está começando isso agora, né? A nossa experiência de cursos presenciais, mas faz muito pouco tempo, né? Parece que faz muito tempo, mas a gente está há pouco tempo em isolamento e utilizando todas essas tecnologias. Mas a impressão que eu tenho que sim, que a gente vai conseguir, sim, manter qualidade de projeto. A percepção, Adriano. Eu complementando, né, o que a Fernanda, eu não sou da área de ensino, mas eu assisti uma palestra dessas de inovação, não era na nossa área de engenharia, mas eu acho que é um bom exemplo de coisas que pode começar a acontecer. Numa dessas palestras apareceu, um americano palestrando, que a função dele era percorrer as universidades do mundo, só que ele estava focado na área médica, né, mas poderia servir para qualquer área, pesquisando artigos, tese de mestrado, doutorado, para ver naqueles artigos, daqueles estudos aquelas pesquisas que estavam sendo feitas, quais poderiam virar algum tipo de negócio. Então, ele saía visitando as universidades, pesquisando, conversando com os pesquisadores. Quando ele identificava que algo poderia lá na frente gerar um tipo de negócio, ele já tinha uma proposta pronta. Ele oferecia, não me lembro os valores, mas era tipo assim, 100, 150 mil dólares, para aqueles pesquisadores montarem uma empresa, mesmo vinculado à universidade, faziam um acordo com a universidade, eles montavam uma empresa, né? Ele colocava mais um dinheiro e o recurso e os contatos deles, que a gente chama, para que ele tornava o pesquisador numa startup, né? E aí utilizava como startup aquilo a virar um negócio. Então, a primeira coisa, ele fazia o cara montar a CNPJ, ele continua, porque às vezes eles descobriram que havia muitas pesquisas que o pesquisador às vezes ficava a vida inteira em cima de uma pesquisa, e que por questão de falta de recurso, de uma parceria ou de visão de negócio, aquele negócio ficou preso dentro da universidade e não gerou um grande negócio para a comunidade, para a população. Então, ele ficava pesquisando e aí ele dava um viés mais comercial, econômico para o negócio, e a partir daquilo, se desenvolvendo, ele tinha parte do negócio. Eu acho que isso é uma solução, eu vi ali, que o cara fica garimpando pesquisa para ver o que sai negócio, e aí ele põe dinheiro para aquilo virar um negócio e ele ser sócio. Então, eu acho que se as universidades elas estiverem com esse viés da pesquisa, chegar a alguma solução para a população, e ela dar um retorno, vai ter muito dinheiro para investimento, porque hoje existe muito dinheiro para startups. Então, ela poder utilizar dessa forma. Eu vi, eu acho que dentro da URGS, né, um pessoal começando a estudar como transformar a linguagem de uma dissertação de mestrado
transformar nisso num pitch de startup. O pitch, para quem não sabe startup, tu tem que vender teu negócio, às vezes em pitch chão, que era o pitch elevador, às vezes é 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Tu tem que vender teu negócio em 2 minutos, ou em 5 minutos. Então, quem trabalha com startup é treinado para isso. Então, já tem uma equipe, eu acho que está fazendo na Fevale também, né, de pegar, quando o aluno termina o mestrado, ou o próprio TCC, ele vender o TCC dele, ou vender o mestrado dele, num pitch de 5 minutos ou de 2 minutos, porque aí ele faz o viés comercial daquilo para ele achar um investidor naquilo. E tem muito dinheiro para isso, né? Então, eu acho que essa ideia de transformar aquela linguagem acadêmica numa linguagem que possa atrair a economia, atrair dinheiro para o negócio, eu acho muito interessante. Bom, alguém mais tem mais perguntas? A Cris agradeceu a tua resposta aqui, né? Que a sustentabilidade e como é que era a pergunta dela aqui? E a tecnologia, né? Que andem juntos, né? Já passamos, já nos excedemos um pouquinho no tempo, daqui a pouco os professores precisam sair para suas aulas às 19 horas. Eu acho que a gente podia agradecer, encerrar, agradecer muito ao Adriano pela excelente palestra, acho que é um tema bastante novo, a gente não pode ter medo de errar e se reinventar e reaprender, né? E eu acho que a universidade ainda é um campo cheio de jovens, onde os jovens têm que ter coragem, né? E eu agradeço muito, Adriano, pela apresentação, acho que foi muito rico, aqui todo mundo está elogiando, a maioria dos comentários estão elogiando, a Janete também está te cumprimentando, a Janete do Diet, dizendo que foi uma ótima apresentação, está todo mundo te cumprimentando, o tema é instigante, é inovador, né, e a gente tem que se reinventar. E aqueles que são estudantes, mesmo o engenheiro tendo aquele viés, né, de ser meio retinho, conservador, eu acho que o Adriano nos demonstrou aqui que a gente pode começar a pensar diferente, ser mais humano, começar a Eliana coloca aqui, vamos começar a colocar a mente a funcionar para colocar nossas invenções dentro do ensino e na prática da engenharia. Excelente, Eliana. E o Dalfarra também está dizendo que é uma excelente palestra, a Franciele diz que era uma palestra inovadora, né? Todo mundo agradecendo aqui, e a gente fica muito feliz de poder oportunizar aqui pela UBRA essa maneira diferente de enxergar a engenharia, né, Fernanda? Isso aí. Eu também, então, agradeço. Muito prazer, Adriano, não te conhecia. E muito obrigada, então, por levantar esse tema, né? E a gente vai pensar, com certeza, mais nisso daqui para frente. Tá, eu, da minha parte, agradeço o convite, né? Espero não ter decepcionado, porque eu falei pouco de engenharia, mas eu acho que daqui para frente a gente tem que falar sobre engenharia, falar sobre engenharia específica que as pessoas estão acostumadas, vocês são muito mais capazes do que eu, né? Mas eu quis passar a minha parte, que eu acho que nós temos que nos ver um pouquinho menos como engenheiro, para não acontecer o caso de uma Kodak, que a gente se vê muito como aquilo e depois alguém mata. A gente tem que estar de olho naquilo que pode nos matar, que não vai ser na engenharia, vai ser de fora. Muita gente aqui, o Rogério, obrigado pela palestra, a Juliana, excelente palestra, e o Lucas Tarragô, que eu acho que tu deves conhecer, obrigada pela palestra, tio Gari, né? O Murcilo também muito bom, parabéns, todo mundo agradecendo aqui, parabenizando, a Eliana também dando parabéns pela moeda do bem, né? A Aline também, tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, obrigada, Aline, né? Então, agradeço a todos, né? A gente gravou, eu não comecei a gravar desde o início, porque fiquei aqui observando, quando eu vi, aí peguei um pouquinho daquela parte ali das empresas, não peguei o orelhão, Adriano, me desculpa, mas consegui pegar quase tudo, e aí depois a gente vê como disponibiliza, para quem tiver interesse de rever, que eu acho que essa vai ser uma palestra que de se rever várias vezes, né? Todo mundo aqui, ó, Ramon elogiando, Dayton elogiando, o Ken, excelente, parabéns,
tá? Então, muita gente elogiando a palestra de hoje, que acho que foi uma visão diferente daquilo que os engenheiros estão mais acostumados. Tá? Sem dúvida. Tá bom? Então tá bom. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Boa noite.